Olá pessoal, estou eu aqui de volta com a segunda parte do vídeo falando sobre morte, a desencarnação, né? A grande passagem deste mundo para o próximo. Existem sim maneiras da gente se preparar, não só para o que vem depois desta vida, como coisas que a gente tem aqui na vida material, né? Então, como eu já citei anteriormente, né, como eu achava que ia morrer, eu comecei a me coçar, como dizem, né? Comecei a me agilizar e fiz algumas coisas, terapias, li muitas coisas. Então, esse vídeo eu quero passar algumas dicas de como se preparar antes de morrer, se preparar para a hora da morte. Bom, é, além de estudar, de ler, né, eu recomendo que leia o Livro dos Espíritos. Aqui eu tenho uma edição bem velhinha, mas explica tanta coisa, né, sobre o funcionamento deste mundo e o que vem após dele, ou seja, como funciona o mundo astral. E é muito complexo, eu já tentei ler alguns anos atrás e li algumas partes, mas não era a minha hora e talvez não estava pronta para aceitar as informações que estavam chegando até mim. Então, e agora que, né, eu senti a morte, aí eu comecei a me interessar e aí estou estudando afinco realmente e recomendo a leitura para quem conseguir ler, para quem estiver pronto para ler. Bom, eu já expliquei que existe o perispírito, né, que é a ligação do espírito com o corpo, que enquanto dormimos, por exemplo, né, eu já fiz um vídeo sobre a hora, né, enquanto dormimos, esta ligação existe, mesmo o espírito estando fora do corpo, está ligado, ainda continua ligado pelo perispírito. Mas na hora da morte há o rompimento definitivo e que tem que ser, né, pode ser prolongado, pode ser aliviado, dependendo do indivíduo. Mas tem algumas informações também de que quanto mais nos conhecemos e quanto mais conhecemos o mundo espiritual, mais fácil é esse desligamento. Por exemplo, quando morremos, é como se estivéssemos numa neblina e aí tudo vai começando a clarear, né? Isso depende da evolução do ser, isso depende do adiantamento e o quanto que esse ser ainda está ligado à matéria. Então, se você já começar o seu preparo, a sua evolução, né, aqui enquanto você está vivo, esse processo vai ser bem melhor e mais rápido. Tanto que muitos seres, né, muitos espíritos, muitas pessoas que morrem, elas vão até o próprio velório, às vezes não entendem o que está acontecendo, não conseguem aceitar, não conseguem entender, ficam ali e às vezes demoram dias ainda para entender que morreram, porque eles se sentem vivos. E essa é uma grande informação. A gente ainda se sente. A nossa individualidade é mantida quando morremos. Então, o ser que você é hoje, o que você pensa, o que você. Lógico que quando morremos é tirado aquele véu, né, da ignorância, do esquecimento, e aí temos, gradualmente, temos lembranças da nossa vida e de outras vidas, porque que tivemos certas atitudes, certos encontros, certos acontecimentos na nossa vida, na nossa última vida. Então tudo começa a se clarear. Lógico que isso vai depender da pessoa, porque se a pessoa tiver for uma pessoa ainda muito materialista, muito vaidosa, muito orgulhosa, aí então vai ficar muito presa a isso. Eu até li um livro uma vez que uma mulher, ela se preocupava tanto com o corpo e ela morreu num acidente saindo da academia, por sinal, ironicamente,
saindo da academia, assim, meio que não ligava muito para os filhos, porque, né, o foco dela era manter-se jovem e ter aquele corpo sarado e ser admirada e ser, né, estar ali em forma. E aí ela morreu na esquina da academia e ela não se conformava. Como assim? Morri nova, com meu corpo lindo e não sei, né? Então, assim, além de estar tão focada no corpo físico, não tinha nem um preparo espiritual e também não era uma boa pessoa, não era uma boa mãe, não era uma boa esposa, não era uma boa amiga, não era uma boa filha. Então, na hora da morte, isso tudo vai influenciar, né? Porque além do remorso, que remorso é um dos piores sentimentos que vem porque você tem consciência de quem você poderia ter sido, do bem que você poderia ter feito e que não fez. Então, quando você já não faz o bem, já não é legal. Mas quando você ainda faz, faz coisas ruins, é pior ainda. Então, muita gente tem medo da morte porque se conhece, porque sabe, né? Porque aos olhos da sociedade pode estar sendo um exemplo de cidadão, pode estar indo na missa, frequentando, né, sendo religioso, independente da religião que escolher, mas diante, né, dos outros pode fazer um papel de bonzinho, de correto, mas os seus pensamentos e os seus atos íntimos não são coniventes, não é aquilo que aparenta ser. Então essas pessoas geralmente têm muito medo da morte, porque por mais que não queiram estudar, não queiram se informar, no íntimo, cada pessoa sabe, o espírito sabe se é bom ou se não é, se contribuiu, se acrescentou para este planeta, ou pelo contrário, só trouxe inveja, disputas, confusões, brigas. E então aí está, né, a grande coisa. Se você analisar e achar que você não foi muito legal até aqui, ainda há tempo de mudar. E não ache que vai ficar mais fácil depois. Pelo contrário, tudo que você puder fazer aqui, falar com as pessoas, que você, né, fazer as pazes com alguém, falar para as pessoas quanto você as ama, o quanto são especiais para você, deixar tudo, digamos, em pratos limpos, né, como a gente fala. E então tudo que tiver que ser acertado, falado, explicado, é melhor que aconteça aqui. Por mais difícil que seja, tenha que passar por cima do seu orgulho, por cima de muitas barreiras, mas é melhor que seja tudo resolvido aqui, o quanto antes, do que depois. Aí a culpa, o remorso, a, a, todo esse orgulho, tudo isso é aumentado, porque sentimos muito mais após deixarmos o corpo, né? Não sensações físicas, mas principalmente as sensações morais, que são as que causam mais dores. Às vezes a pessoa sente que vai sofrer para sempre, mas aí é a bondade de Deus, que sempre nos perdoa, sempre nos dá uma chance. Então é muito importante também que depois de morto, se você sentir tudo isso, se arrependa e peça ajuda, porque a ajuda sempre vem. Porque a maioria das pessoas, quando elas morrem, elas têm tanta vergonha do que fizeram, tanto remorso, que elas não se acham dignas de receberem qualquer tipo de ajuda. E aí está um grande erro, porque a ajuda está ali. Deus já sabe dos teus erros, Deus já sabia até da maioria dos teus erros antes de você nascer, das coisas que você iria, né, com que você iria errar. Mas sempre há ajuda. Então, neste mundo, no próximo, aceite ajuda, reconheça seus erros e não se grude, não se atete, não fique focando no que você fez de errado e se sentindo culpado. Mas aceite ajuda, peça ajuda, aceite ajuda, que você será ajudado. E agora eu vou deixar vocês para fazer o próximo vídeo, ok? Senão isso vai ficar muito comprido.
Um beijo. Tchau.